Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esaías Navi, Círculo da Terra. Uma boa tarde a todos. Você que vai chegando, deixe seu boa noite aí no chat, tá? Deixe seu like, não se esqueça. Vai entrando aí, o Orlando Yanus já está aqui, seja muito bem-vindo. Anjo Celestial, boa noite. Estou sem fone, será que dá para entrar? Entra sim, vai. Tenta entrar. Pelo celular, acho que dá. Eu não uso fone. Já entrei pelo celular sem fone. Sejam todos muito bem-vindos aí. Vai deixando o like. Vai deixando aí o seu boa noite. Ok? Hoje vamos comentar sobre o debate que foi realizado ontem no canal do professor Leonardo Andrade com outro professor, o Fábio Sabino. Vamos comentar sobre o tema. Eu quero falar mais sobre o tema em si, né? De Ezequiel 28. Se refere a Satanás ou não? Então o povo vai chegando aí. Eu já tenho dois amigos meus na bancada aqui. Vou colocar eles. O professor Leonardo já está aí. E o Marlan. Seja bem-vindo, Marlan. Marlan, que é católico. Opa, boa noite, Isaías. Boa noite, professor. Pessoal do chat aí. Boa noite. Boa noite. Então, você que assistiu o debate entende do assunto e quer dar sua opinião, eu mando o link para você entrar aqui também na bancada, ok? Você aí que estava lá na hora, viu o Vegetorix hoje não é quem assistiu o debate, quem assistiu para poder comentar. Você entra na próxima live que eu fizer no outro canal. Fala, Ronaldo, beleza? Ronaldo estava lá na mediação. Se ele quiser subir também, eu mando o link aqui para a gente discutir o que eu quero discutir mais o tema. Ronaldo para falar dos bastidores. Oi? Como é que é? Bota o Ronaldo para falar dos bastidores. Isso. Ele estava com medo, o Ronaldo estava com medo da treta. Com medo de não dar briga e não rolar, né? Isso é bullying, não. Vegetorix, hoje não, cara. Hoje você vai ficar só ficar só aí na plateia, na arquibancada assistindo. Cadê o Ronaldo aqui? Aí, mandei o link para você, Ronaldo. Entra aí também. Entra logo, Anjo Celestial. Roger, entra logo, Roger. Então eu vou vazar. Não, fica e assiste, cara. Você não consegue assistir sentar na bancada. Assiste. Fala, Emerson. Boa noite. Ronaldo, só vou acompanhar. Beleza, então. E aí, Leonardo, então, pelo esse debate que você fez, você reviu algum ponto que você sobre o assunto ou continua ainda com a mesma ideia ainda? Eu desculpa, né? Talvez a minha persistência, a minha até a forma de falar, mas eu não retiro nada do que eu falei e, na verdade, eu estou reiterando. Eu estou trabalhando no material e de primeira mão, né, aqui no seu canal, nós vamos fazer um livro daquele material lá, vou fazer um livro e nós vamos trabalhar nisso aí, tá? E todas as perguntas que eu fiz, eu vi que a maioria não foram respondidas. Eu vi a grande surpresa, inclusive no chat, né, o pessoal me falando aqui, rapaz, até agora você foi bem, mas agora você está assistindo essa pergunta do Isaías aí, foi a sua pergunta que alavancou o negócio, porque quando perguntou na multiplicação do teu comércio, o pessoal todo, rapaz, mandava mensagem no privado. É a grande dúvida. Falar assim, Leonardo, você não vai sair dessa. Quando eu falei sobre a raiz de Raquel, raiz de Racal, quando eu falei de recular, foi uma febre, coisa de louco. Pessoal, rapaz, você detonou, assim, fala deles, né? Você detonou no argumento, foi muito bom o seu argumento, gostaram bastante.
Então, Mas você, eu não... assim, a raiz, realmente, a raiz Hakal, né? É Resh, Kaf e Lamed. Significa, serve tanto para a palavra Rakil, que é caluniador, está lá em Levítico 18, se eu não me engano, e para o recalar, que é o recalá, né? Que seria o comércio, o tráfico aí. Mas a palavra Rakil não se encontra no texto. Você não acha? Não. Ela não se encontra. Então, como que a gente pode atribuir esse... ao Roosevelt aí? Entra aí, Roosevelt. Tem que mandar o link para você. Ó, tô mandando o link para o Roosevelt entrar, hein? Então, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo? Então, por muitas vezes, você não pode analisar a palavra por si só. Esse é um método da linguagem, esse é um método de compreensão do texto. Não é uma palavra só, né? É a palavra só que vai te dar o significado de todo o texto. É impossível isso, entendeu? O que vai te dar o significado de todo o contexto seria as associações de palavras, que a gente chama de lexemas. Então, essa palavra associada à iniquidade, os motivos pela qual ele foi expulso, né, da montanha de Deus, entre aspas, né? Isso aí, entendeu? Isso aí foram, como é que eu vou dizer, convincentes para não só eu, mas vários referenciais teóricos, como Eihor, né, um dos maiores referenciais teóricos do Antigo Testamento, a pensar que a iniquidade estava ligada com a questão do comércio, né? Então, se ela estiver ligada, você não tem que ler propriamente esse termo como recular nesse sentido, né? Você tem que ver as raízes dele, né? Entendi. Boa noite, Roger, beleza? E aí, Isaías, tá dando para me ouvir? Sim, pô. Tô Tô ouvindo tentando bem. ajeitar a câmera aqui, rapidinho, já vou ativar a tela. Se não der para abrir a câmera, não tem problema não. A gente tá te ouvindo bem. Tá bom. Boa noite, professor Leonardo, tudo bom? Como é que o senhor Boa tá? noite, meu amigo, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Prazer estar na live com o senhor, é uma honra. Boa noite, Marlon, boa noite, Isaías. Vou acompanhando aí, quando o Isaías quiser a opinião aí minha, eu falo alguma coisa. Beleza. Você concorda com o professor Leonardo que Ezequiel 28 fala de Satanás? Eu concordo, entre aspas, porque para mim aquele texto ali ele é um texto metafórico que fala de um ser literal, que seria ali, no caso, o rei de Tiro, mas de uma influência maligna por trás. Eu vou citar um outro texto no Novo Testamento, que as pessoas dizem que é o diabo, e não é o diabo. Que o Paulo, quando fala diabo, Satanás, ele cita diabo e Satanás. Mas eu tenho uma explicação que era um imperador da época, mas só que o povo entendia que era o diabo porque tinha uma influência maligna. É um texto metafórico, ambíguo, como fala. Essa é a minha visão sobre Ezequiel 28, entendeu? Entendi. Marlan, o que você acha? Bem, é aquela questão. Esse assunto do texto, para mim, ela é relativamente nova, sabe? E eu não sou teólogo, nem aprofundo tanto assim como vocês aprofundam nesses estudos exegetos e compreendem bem a língua, né, hebraica e a língua grega antiga. Mas, assim, eu creio que dá para extrair, sim. É possível você extrair algum sentido além do que está na literalidade do texto. Né? Eu creio que dá para você fazer uma interpretação que você consegue encaixar esses elementos aí. Mas veja bem, aqui, o professor Leonardo, você não. Aqui, essa é a minha opinião, tá? Minha opinião é o seguinte: que o versículo 1, Ezequiel 28, o versículo 1, do versículo 1 até o 19, né? Até o 19, ele estaria se tratando da mesma pessoa. No 20 já vai começar contra Sidom, cidade de Sidom.
Até então se tratava de Tiro, tanto que o 27 fala de Tiro também, né? E muitos termos que está naquela perícope da lamentação, aqui começa no 13, na verdade no 12, né? Ou 11, aqui que começa o entendimento de que supostamente seria uma referência à queda de Satã aqui. Vê a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta a lamentação sobre o rei de Tiro e diz, né? Aí aqui tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e formosura. Esses termos são, eles aparecem, alguns termos aqui aparecem também aqui em cima, né? Quando você vê aqui, quando se refere ao príncipe de Tiro, Nagid, né, seria no hebraico. Isso. Aí ele vai dizer aqui, ó, pela tua sabedoria e pelo entendimento alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata para os teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas. O mesmo comércio que é mencionado lá embaixo, né, na Lamentação, sendo que aqui ele deixa bem claro, aqui no versículo 9, ó, acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus. Tem versões que diz, não um Deus, né? Na mão do que te traspassa. A morte dos incircuncisos morrerás por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Aí vem uma lamentação sobre o rei de Tiro por causa dessa morte, por causa dessa queda, do poder dele, de sua riqueza, ok? E o termo Meller e quando Nagid são termos diferentes para o mesmo governante da cidade. Eu entendo assim porque, sendo uma cidade-estado, como era a cidade de Canaã, você tem Tiro, Sidom, Arvad, várias cidades. Então, esse aqui seria um governante. E aqui fala da glória dessa cidade também, no capítulo 27, ó, 27, a gente pode ver lá, aqui, ó, 27, fala assim da lamentação de Tiro por causa da queda, né? Ó, tu, pois, ó filho do homem, levanta a lamentação sobre Tiro, sobre a cidade. Dize a Tiro que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas. Ó, tu diz, eu sou perfeita em formosura, sou perfeita em formosura. A mesma ideia para o rei de Tiro, né? No coração dos mares estão os teus termos que te edificaram, aperfeiçoaram a tua formosura. Então, esses termos são usados aqui, tanto a cidade como a pessoa de Tiro, o do rei, do governante, e lá na Lamentação. Então, fica complicado querer entender isso aqui como que nesse aqui está se referindo a um ser, ao Satanás lá dos primórdios, sabe? Que caiu lá no princípio do mundo. Né? Então, vou deixar vocês falar um pouco. Pode falar aí. Boa noite, Angelique Miller. Seja bem-vindo. Sabino Isaías. Falar. Tu já leu esse texto de Ezequiel 28 na Bíblia hebraica? Na Bíblia hebraica Sef, aquela Bíblia que tem na My Bíblia. Pô, se tu ler nessa versão, que é uma versão mais perto do hebraico, do Códice Alepo, Leningrado, dá a entender que é um ser angelical, ainda mais naquela parte que fala, tu era um querubim ungido, blá, 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 blá. Tu tem que ver aqui, essa aqui Bíblia. Ver, tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no Monte Santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andava. Perfeito Olha eras, como é que tá aqui. Desde o dia em que foste criado até que achou iniquidade em ti. Se você pegar esse texto aqui separado, realmente parece que está falando de um anjo, né, de um ser supremo que foi criado e era perfeito. E depois ele andava no Monte Santo. Agora, que Monte Santo de Deus é esse também que a gente tinha que tentar descobrir, né? No Monte Santo de Deus. Aqui na versão, na Bíblia hebraica, estava assim, ó.
eras o querubim que estendia suas asas protetoras. Aí tem uma vírgula. E eu fiz como que estivesses sobre o santo monte de Deus, andaste incólume. Incólume é o hebraico é muito estranho. É isso. Aí tem uma vírgula de novo, de um lado para o outro, no meio das pedras de fogo. Então, cara, literalmente isso daí é impossível do rei de Tiro completar essas coisas, entendeu? Por isso que eu acredito que, como o professor Leonardo falou ontem na introdução do debate, é um texto que fala, tem duas pessoas no texto. É aí que eu falo que entra a minha visão. Não vou falar que você está errado, Isaías. Não está, com certeza. Aí é uma coisa, é uma pessoa literal, entendeu? Mas só que tem partes aí que você dá a entender que é uma metáfora usando uma pessoa comum para falar de um ser angelical. Mas aí eu vi ontem muitas pessoas, mas Satanás era o quê? O próprio Sabino era uma cobra? Pô, se tu estudar a cultura judaica, tu vai saber que Satanás tinha até outro nome, quando ele era um anjo, um querubim, entendeu? Muitos não vão crer, porque a pessoa se limitam só na Bíblia, outras pessoas, como Isaías, outros irmãos, lê Bíblia, lê obras judaicas, sei que algumas são heréticas, outras dá para aproveitar, tipo o livro de Enoque, livro de Jubileus, e o nome de Satanás era Samael, antes da queda, entendeu? Sim, mas o problema não é esse, o problema é isso, a questão de Satanás. Eu também acredito que Satanás era um anjo, se rebelou e caiu. O problema é dizer se aqui tá se referindo a ele. Por quê? Esse texto aqui tem um problema também. Por exemplo, a versão da Septuaginta já diz que não é. O querubim não é o rei de Tiro. O rei de Tiro está com o querubim. Não sei se eu já viu, o Leonardo, essa questão da versão da Septuaginta. Já. Que fala que está com o querubim. Não, tem uma tradução que eu coloquei aqui no meu trabalho que eu estou fazendo. Deixa eu ver qual que é aqui, quer ver? Eu achei bem interessante ela. Até no Bible Hub tem a versão JFA, que é João Ferreira de Almeida atualizada, que segue essa interpretação. Vou colocar aqui antes, deixar aqui pronto, para depois eu colocar. Tem a Bíblia do Peregrino, a Bíblia Católica, ela coloca bem assim: a força de fazer contratos ias te enchendo de atropelos e pecavas. Então eu te desterrei da montanha dos deuses e o querubim protetor te expulsou. Isso. Te expulsou dentre pedras de fogo. Então, aqui ele muda até o personagem e a ação, entendeu? A ação não é própria na voz passiva, de ser expulso, né? Ele agora é o querubim que expulsa, mas aqui não cabe esse texto, não. Você perguntou sobre aquela questão do... Quando você vem na Septuaginta, na 13, versículo, lamento sobre o rei de Tiro. Aqui, no 13, no 14, né? Isso. Meta tu querube. Esse meta aqui significa com, em companhia de. Porque ele interpreta o at, o aleph tav, com uma preposição, né? Com querubim. Eles entenderam dessa forma quando traduziram para o grego. E, então, pelo menos não se tinha, quando se traduziu para a Septuaginta, não se tinha essa compreensão de que o rei de Tiro seria o próprio querubim. Mas aí tem que entender um pouquinho de sintaxe do grego, né? Sim. Porque a expressão meta tu queruv, ela não funciona como objeto direto de ETK, né? Que tem aí, ETK mesmo, né? É que eu te coloquei com tu, não, te coloquei depois com o querubim. ETK.
Depois de queruv, metatu. Ah, tá. Querub. Depois de querub, cara. Então, Eu te coloquei no Monte Santo de Deus. Acho que é isso. então aí você tem. Constituir. Se você pegar a obra de Sabino, ele vai dizer que ali há um erro na parte do hebraico. Há um erro na parte do hebraico. Por quê? Porque et, né, ou aleph, só o aleph. Vamos ver no hebraico? Vamos lá no hebraico, ver? Vamos, coloca aí. Está tudo aqui. É 14, né? Aqui, esse at aqui. Isso. Isso aí. Isso aí é um pronome feminino. Singular na segunda pessoa. E depois a palavra queruv. Aumenta um pouquinho aí, que eu estou de óculos, por gentileza, só para mim fazer uma análise aqui e mostrar para o pessoal. Aí. Esse hífen aqui, pessoal, se chama makef, ou makef, né? O makef, ele serve para condicionar duas palavras em uma só. Então, ela se torna uma só palavra, uma só sentença. Entendeu? Vamos supor, e indica também estado construto. Então, aqui é estado construto, é uma palavra só. Então, como que o pronome é feminino para queruv, se está destinado ao rei de Tiro, que é masculino? Já encontra controvérsia aí. Já tem um erro aí. Entendeu? Mas aí o erro... Mas vamos ver como é que o Strong analisa. Você já viu como é que ele analisa isso aqui? Olha só. O que o Sabino vai colocar no livro dele é o seguinte, que é um erro. É um erro... Caraca, ficou grande. É um erro... Ficou gigante. Peraí. Por quê? É um erro porque o Aleph e o Tav, ele pode ser um pronome feminino, mas ele também pode ser com, né? E a partícula de objeto direto. Sim, mas aí seria com outra localização, né? Aqui, ó. Isso. Você tirava a vocalização deles, os sinais maçoréticos, e ele virava outro termo. Aí ele virava objeto direto. E na cabeça do Sabino, segundo o livro dele, é objeto direto. Mas aí você tem o termo na língua grega, que é metatu querub. A expressão metatu querub não funciona como objeto direto de ETK. O objeto direto de ETK é o pronome se. A locução prepositiva metatu querub nem entra em função de objeto direto preposicionado. Tudo já bem, mas no hebraico, você não está querendo dizer que o rei de Tiro é o querubim. Está querendo dizer que ele está em companhia do querubim, não é? Não. Não. Eu estou querendo dizer que não tem como você colocar como objeto direto. Essa tradução não dá. Não cabe. Igual, ó, você pega... Não, objeto direto é tu, eu ter. É tu, é se, SE, né? Seria o objeto direto. Mas o objeto direto de ser é o objeto direto de ETK, não é objeto direto de metatu querub. Não, metatu querub é o complemento, é o adjunto adnominal com o querubim. Então não funciona como objeto. Então, essa tradução não cabe aqui. Igual no hebraico, querub vem acompanhado do pronome et, né? Indicando que nós temos uma oração nominal sem verbo expresso. Aí, o substantivo querub ele vai funcionar como predicativo do sujeito. E a tradução seria: tu eras querubim, tu eras querub. Entendeu? E seria feminino aqui? Feminino. Por isso só que não... apesar da forma feminina, at, que nós sabemos no hebraico, o Strong ele vai colocar como masculino, singular. Ó. Mas não é masculino. Nós sabemos Tudo bem, que não é mas ele coloca aqui. Vamos ver como é que ele bota.
Ele errou. Pega água para mim. Ah, tá. Já tá. Ele vai fazer uma referência aqui a Ezequiel. Vamos ver. Ó, pronome singular feminino. Tu, at, né? Essa forma aqui, at. Beleza. Ezequiel 28. Sim, volta aí, fazendo favor. Volta, favor. Como masculino. Aí, ó. Bota aí. Essa que você está colocando aí, at, em cima aí, só grifar para o pessoal aí, tira aí, isso. É a que está sendo usado no texto. Sim, é o que está sendo usado no texto. Isso. E ela é um pronome na segunda pessoa do singular feminino, tá? Feminino. Só que aqui isso eu estou falando do livro, tá? Uhum. Do livro aqui. Ele diz o seguinte, que em Ezequiel 28:14, usado como um masculino, como no aramaico desse manuscrito aqui, N7. Mas provavelmente atá. Um erro ali, né? Veja embaixo atá. Seria que deveria ser lido. Como deveria ser lido? Atá. E não at. Porque vai haver uma discordância de gênero. Tá, porque mas vem cá. Por que tá havendo uma discordância de gênero por quê? Por quê? Por quê? Porque você quer qualificar na sua cabeça, isso é desconexão, hein? Desconexão cognitiva. Não, você ele está dizendo ali, ó. Ele está dizendo que o. Não, mas é aí esse ponto que eu quero chegar. Por quê? Está usado como masculino. Por que você acha que está errado se no texto está assim? O texto está assim, aí você acha que está errado. Por quê? Não, porque você não quer aceitar. Pontuação massorética. A pontuação massorética ela pode ser controversa também. Tá. Aqui só tem um meio. Não poderia ser masculino. Porque precisava do re no final. Sim, beleza. Entendeu? Então, por que ou é objeto direto. Ou é objeto direto ou é a preposição. Entendeu? Ou é pronome. É um dos dois. Objeto direto, pronome, tá? Pronome, que a língua grega vai tentar colocar como pronome, tá? Não, pode ser a preposição et, com. Tem uma preposição assim, tem? Aleph tav, et, que significa não. Com, em companhia de. Com então, isso que eu estou falando, com. Preposição. Preposição. Isso. Aí, agora, eu quero saber sua explicação para o feminino. Por que está no feminino? Por que está no feminino? Deixa eu colocar. Posso compartilhar aqui? Pode. Cadê? Peraí, só um minuto. Boa noite, Sassori, Tomás, né? Sassori da Areia Vermelha. Boa noite. Ronaldo aí, se é feminino, é querubim. Batman, seja bem-vindo. Salim Charrá, boa noite. Pessoal, vai deixando o like aí. Ô, Isaías. Oi, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta a você. Desculpa, tinha caído a minha transmissão. Eu queria fazer uma pergunta a você, professor Leonardo. A gente sabe que o texto de Ezequiel foi escrito no exílio babilônico, e o hebraico ali já não era uma língua, aquela língua oficial dos judeus, até pelo tempo que primeiro, eu acho que o primeiro judeu a escrever em Babilônia foi Daniel, se eu não me engano, né? Aí Ezequiel vem depois. Será que não teria que trabalhar esse texto também no aramaico para ver qual é a melhor forma de trabalhar a interpretação? Professor Leonardo, como é especialista no assunto, eu ia perguntar isso ontem lá no debate, mas só que não deu tempo. Porque o aramaico, eu acho que depois do hebraico, vamos dizer, o aramaico seria a língua mais confiável, e depois o grego para fazer uma sintaxe ou uma exegese desse texto. Não sei se o Leonardo concorda comigo,
mas não teria que trabalhar dentro do aramaico, porque era a língua falada dentro do exílio babilônico, e Ezequiel cresceu dentro de Babilônia, ele aprendeu a falar o aramaico, e com certeza ele escreveu em aramaico. O que vocês acham dessa pergunta minha? A gente está analisando o texto está em hebraico, né? A gente pode ver aí a versão aramaica, como é que é. Assim, em aramaico, eu tô até colocando no meu material, né? Esse aqui é o material de ontem, não é um material novo, né? O material novo já tem algumas coisas novas aí, entendeu? Só estou esperando as coisas, como as coisas vão andar, né? Depois desse debate, e depois eu vou colocar aí algumas coisas novas aí, tá? Mas eu acho, eu ia lá para o 14, mas primeiro vamos voltar lá, porque tem coisa que não fica esclarecida. Você tem a perícope, você tem o texto de Ezequiel 28, do 1 até o 19, que é o que nós vamos tratar. Sim. Do 1 ao 19. Deixa eu tentar explicar isso aqui para ficar bem esclarecido. Depois a gente vai lá, tá? Quem foi o Marlon que falou? O Roger. Depois a gente para essa resposta. Presta atenção. Você tem alguns acham que é um texto só. Eu acho que são 2 textos. Por quê? As mesmas referências do personagem principal do texto de Ezequiel 1 até o verso 10 é um. Do verso 11 em diante é outro, ele muda totalmente. Até os aspectos verbais vão mudar também. Quando você tem, só para você ter ideia, quer ver? Lições. Isso aqui é o material que eu estou preparando aí, pessoal. Não é. Cadê? Ezequiel 28. Intertextualidade. Tá vendo compartilhado aí? Sim. Olha a estrutura aí, como é que tá. A estrutura ela inicia com inclusio, os versos 12 e 13. Tá? Querubim da guarda, te estabeleci, no monte santo de Deus, no brilho de pedras andava, aí depois, perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em ti e pecaste. Em meio a brilho de pedras, profanado fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda incluso. Né? Protetor, né? A fala da primeira fase do suposto querubim, a fala da segunda fase do suposto querubim. A fórmula de recepção da perícope, da recepção, veio a minha palavra do Senhor dizendo, marca o início da perícope, olha só. Isso aqui, qualquer um que sabe um pouquinho de crítica textual, sabe que o verso 11 está iniciando uma nova perícope. A perícope é encerrada com um refrão, e jamais subsistirás. Verso 19. Também tem Ezequiel 26, 21 e 27, 36. Então, você tem do 1 ao 10, homem, e do 11 ao 19, querubim. Eu perguntei isso o professor ontem, ele interpretou, ele não apresentou, não, esse aqui é homem, está escrito homem, não está. Não, ele morreu como homem. Não, peraí. Querubim ser um homem em acadiano, ele apelou ontem, professor. Mas você acha que é literal? Não seria uma metáfora? É igual falar que o rei de Tiro é um querubim, igual como ele usou o exemplo, que Faraó era um dragão. Eu acredito que seja uma metáfora. Desculpa. Eu nem entrei nesse assunto, porque eu achei até de loucura, entendeu? Porque meu filho estava... Ele deu um exemplo em Ezequiel 29, acho que é 29, é isso? Faraó, olha só, ele fala assim, fala, dize
Fala, Ezequiel 29:3. Fala e diz, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousa no meio dos teus rios, e que diz, o rio é meu e eu fiz para mim. Tipo, ele é chamado de dragão. Seria literal? Não, né? Claro que não. Nesse caso. Mas aí por que no querubim seria literal e não ir lá? Não é. Hã? Por que que Ezequiel 29 não é literal? Deixa eu terminar aqui, então. Ó, quando você pega um texto, olha só, ou você quer que eu fale de intertextualidade, ó, coisa que ele não entendeu. Na verdade, ele entendeu, ele só deu uma viajada porque ele não manja disso aqui, com todo respeito, mas não manja, né? Isso aqui é novo. Hoje em dia, qualquer análise que você for fazer, você tem que analisar pela intertextualidade, pela análise do discurso. Hoje em dia não é só mais, eu sei um pouquinho do hebraico, e na verdade não é só um pouquinho do hebraico que você tem que saber, não. Tá? Para coisas grandes, é necessário ter uma aptidão melhor do hebraico. Tanto é que eu estava esperando ele entrar na gramática comigo, e não entrou hora nenhuma, né? Eu fiquei esperando que ele entrar na gramática, porque ele é o professor de gramática, né? Eu queria que ele entrasse, entendeu? Mas aí é complicado, né? O professor Leonardo, não vou entrar, né? Porque se entrar, é complicado. Aí, mas além disso, de gramática, você tem que conhecer também a análise do discurso. Você tem que entender tudo que envolve a análise do discurso. Aí, para alguns, né, eu fiz um trabalho muito bom. Você tem que entender de dentro, textualidade, ou seja, é um texto dentro do outro. De dentro do discurso. É um discurso dentro do outro. O que eu acredito aí que o Roger, acho que o Roger falou isso, o que eu acredito que seja ali? Do verso 1 até o 10 é uma declaração sobre o rei de Tiro. Do verso 11 até o 19, já é uma dupla referência. Toda vez que você vai formar um texto, segundo Mikhail Bakhtin, vai cair meus livros tudinho aqui, vai virar bagunça. Mikhail Bakhtin, ele vai dizer que você ouve vozes, né? Tipo o Chico Xavier. Essas vozes, aqui, livro Estética da Criação Verbal, essas vozes vão te auxiliar na formação do texto, na elaboração do texto. São vozes. A gente chama isso de polifonia. Tem até um negócio aí, mas eu vou ser breve, para mim entrar lá como que a gente vai entender o texto. Então, a partir do verso 11, ele vai usar a referência do rei de Tiro, mas ele quer citar a referência de Satanás. Ele quer fazer menção de Satanás usando um referencial discursivo. E o referencial discursivo dele é Satã. Tá, mas qual a fonte teria? A fonte seria onde? Gênesis? Calma, eu vou entrar. É claro que é Gênesis. Da onde que ele tirou isso? O referencial discursivo? Ezequiel usa muito Êxodo. Lá no capítulo 20, ele usa Êxodo 31, entendeu? O escrito de Moisés. Então, ele usou um referencial de Moisés também, Ezequiel. Isso. E quem escreveu Gênesis foi Moisés. Parabéns, muito bem. Vai. Muito bem. Só um minuto. Ó, o texto. O que é o texto? Não vou falar um texto, não. Aí, sobre intertextualidade, tem a explícita. Você viu como é que eu fui abordado? Você fala lá que não sei o que lá, que esse Satanás é o Satanás lá de Gênesis. Da onde que ele tirou que eu falei que Satanás é o Satanás lá de Gênesis? Eu falei isso? Eu citei antes dele perguntar? Não. Você reparou isso? Eu não citei. Não. Foi por causa da comparação com a serpente. Mas da onde que ele tirou isso? Sabe o nome disso? Polifonia.
Ele já estava fabricando já a intertextualidade explícita, porque os leitores identificam facilmente. Ou seja, estabelece uma relação direta com o texto-fonte. Claro, os elementos são o quê? São signos. Esses signos não têm necessidade desses signos se valerem completamente. Era isso que ele estava querendo. Não, mas é a serpente ou o querubim? Não, ele era querubim, mas ali ele estava na figura de serpente. Mas o que eu estou falando é o signo, a sua representatividade. E quando não se conhece isso, você acaba se complicando. Aí você tem o discurso A, aí você tem um texto. Olha só. Texto A. Ezequiel 28, 11 a 19. Tu és asferidor na medida, cheio de sabedoria, perfeito e formosura. Olha esse texto de Gênesis 3, 1. A serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. Mas aí, calma aí, vamos parar nesse primeiro aí. Você está dizendo que um texto está relacionado a outro? Sim. Ele está relacionado a outro? Esses dois Sim. textos são relacionados? Totalmente. Totalmente. Aí o discurso 2. No Éden, jardim de Deus. Aí você tem o discurso 2 lá de Ezequiel, verso 3. Mas do fruto... Não, do texto de Gênesis. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Verso 23. O Senhor Deus lançou fora do jardim de Deus. Jardim do Éden, né? E aí? O texto também está relacionado. Isso aqui é explícito, não é implícito, não. Todos nós estamos vendo com não, os nossos o Jardim olhos. do Éden, até concordo contigo, porque ali não tem como você não fazer referência, quando ele fala de Gan Eden, né? Mas o primeiro ali, não. Questão de não, Isaías, quando você olha um texto, ó, você fez letra, meu irmão, não me decepciona, não. Não, ó, quando você olha um texto, você está olhando o signo do texto. Qual a representatividade? Aqui, vamos lá, a serpente, se você ouvir essa frase, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha. Ou seja, ela, de todas as animais, ela era mais excelente, ela era mais astuta, ela se destacava entre os outros animais. O que ele quer? Tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria, perfeito. Ou seja, aqui está destacando também a figura do querubim ou do rei de Tiro aqui nessa passagem. Então, é a mesma passagem. Olha o discurso 3. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio de pedras alfogueadas, andavas. E havendo lançado fora o homem, pois querubins, porque os querubins, eles foram encarregados para proteger. Mas guardar. Então, a serpente seria um querubim. Não, presta atenção. No texto de Gênesis, a serpente é o querubim na figura de serpente. Isso não é difícil de entender, não, porque quando você lê Apocalipse... Em Gênesis, a serpente é um querubim? Ela é o querubim. Não, mas que hora que ela vai deixar de ser querubim? Não, ela é um animal, ali ela é descrita como um animal e seria o mais astuto de todos os animais. Sim, mas que hora, vamos supor, se Satanás, a classificação dele é querubim, que hora que ele vai deixar de ser querubim? Não, aí você já está colocando ali... Você está dizendo que esse querubim é Satanás, mas antes de chegar nessa conclusão, no contexto de Gênesis, você tem os querubins que guardam o jardim, que são colocados para guardar o caminho, certo? E tem a serpente, que está ali dentro. E fora que, tem um detalhe, se o querubim, se o rei de Tiro, o querubim e a Satanás,
e há uma relação, essa questão da perfeição e sabedoria com a astúcia da serpente, a gente vai dizer... Eu não sei. Peraí, a gente vai dizer... Qual a dificuldade. Olha o que o Rosivelto colocou aqui. Satanás é um querubim. Sim, mas a queda dele foi... Só que em Gênesis, ele usou a pré-figura, a imagem de uma serpente para se relacionar com Eva. Ou incorporou, né? No animal, né? Ou incorporou. Veja bem, quando se fala da perfeição... Não, deixa eu provar agora. Deixa eu provar uma coisa melhor. Quando se fala da perfeição e sabedoria, lá no primeiro, perfeição e sabedoria, a gente traz à memória o quê? Aquele estado de santidade do anjo antes da queda. Certo? Eras perfeito e sabedoria. Lá em cima, lá no primeiro. Não é? Em formosura. Sim, mas o texto, ele não está falando, ele não está lá em cima, não, meu amigo. Ele está falando que ele era. O tempo então, que ele era isso lá. Mas a serpente, quando fala que a serpente é a mais astuta de todos os animais, não está falando desse estado de sabedoria. Não, mas olha a intertextualidade. Olha a intertextualidade. Está destacando ela no meio das outras. Isso que é o discurso. Você não tem que entender o signo, se é esse ou esse não, se é a tatuagem ou essa não. O signo você tem que entender na sua completude, aquilo que está em volta dele. O que está falando ali? Você está destacando a serpente no meio das outras, no meio dos animais. Ou seja, os animais que você acha mais lindo da face da Terra, ela estava lá no meio, entre eles sendo destacado. Aí você pega ali, ele fala também que o querubim, que o rei de Tiro, estava destacado no meio dos outros. O discurso é esse. O discurso não é esse que você está, entendeu? Então, nós temos que olhar o discurso da intertextualidade. Você está olhando diretamente aquilo que... Mas essa associação, eu acho que é você que está fazendo. No Jardim do Éden, faz sentido. No jardim. Agora, quando se fala da perfeição e sabedoria e formosura, eu acho que não está relacionado com a astúcia da serpente. É porque você está engessado. Você está engessado. Não, eu estou fazendo a relação. Eu sei. Não, mas você está engessado nessa relação. A relação é ampla. Ela não pode ser uma relação, vamos supor, se é A aqui, tem que ser A aqui. Não! Você tem que ver o discurso. Que nós estamos, o discurso aqui. Qual o discurso lá primeiro lá? Que ela era uma animal. O discurso. Você não precisa ler texto para fazer discurso. Você fez letra, você sabe o que eu estou falando. Eu sei. Você não precisa ler o texto. Aqui o discurso está dizendo, ela se destacava no meio dos outros. Sim, no meio dos outros. O rei. Aqui. Não, estou falando aqui, o texto aqui, esse primeiro texto de Gênesis. Aqui é a mesma coisa. Ele se destacava no meio dos outros. Mas o texto não está dizendo isso. Está dizendo que ele era aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Mas a gente conclui. Você vai concluir. Você conclui. Eu estou concluindo porque, quando a gente fala concluir em linguagem, eu estou fazendo o quê? Uma análise do discurso e eu cheguei à objetividade do discurso. É isso, meu filho. Não é questão que eu cheguei à minha conclusão. Não, eu cheguei à objetividade do discurso. O discurso aqui é o mesmo discurso de Gênesis 3:1. Mas professor, mas essa palavra perfeição é que pega aí na questão, porque a perfeição nos leva a um raciocínio de algo puro, perfeito, né? Se você coloca a serpente, que já está, no caso, naquele evento aí do Gênesis, já como o diabo, o anjo caído, ele não é. Sim, mas se você for entrar dentro dessa história, se você olha o pronome demonstrativo. Calma. Era, pretérito perfeito. Era, não é presente, sim, é o pronome. Sim. Mesmo assim. Se você, eu não sei, porque vocês estão querendo na linha do Sabino. Foge dessa linha, sai disso aí porque está errado. Não. Presta atenção. Presta atenção. Se você, o discurso é esse, não é o que está escrito, o discurso é esse.
é destacar um e destacar outro. Beleza, perfeito. Isaías falou que é isso mesmo. Beleza, perfeito. Só que agora você está entrando dentro do texto e colocando a sua análise do texto. Ah, ele era perfeito. Aí já não está falando da intertextualidade e do discurso, não. Aí está falando que o texto vai representar quando ele era perfeito. Então, não tem nada a ver. Dentro da análise do discurso, foge totalmente aquilo que é o discurso. Entendeu? Mas deixa eu só continuar, que a gente faz mais. Tem querube, né? Aqui, ó. Até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, interior de violência, e pecaste, pelo que lançarei, ó, querubim protetor. Aqui, ó. A serpente me enganou, e eu comi. Porquanto fizeste isso, maldita serás toda besta. Aqui, deixa eu te falar. Isaías, agora deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu ver quem está aqui comigo aqui. Eu não consigo ler esse nome aqui, não. É o Marlan e o Roger. E o pessoal do chat. Essa serpente aqui, incorporada ou não, é quem aqui? Me fala aí. De acordo com a Bíblia, Apocalipse 12 fala que Satanás é a antiga serpente. Você, eu quero você. Você, fala você. O que você Para acha? Para mim era Satanás. Simples. É Satanás? Para mim também é Satanás. Querubim. E o resto do pessoal aí? Bom, ali eu também concordo que a serpente seria as duas coisas, seria um animal e Satanás possuindo o animal. Por isso, por sua vez, é Satanás agindo por meio da serpente. Isso olha só. É uma conclusão. O texto não diz isso. É uma conclusão que eu tenho a partir de outros passagens, né, em que Satanás é descrito como um espírito, e o texto em si diz que a serpente é um animal, e Apocalipse 12, como bem citou o Roger, diz que faz uma comparação. Né? Aqui, Satanás, mas tem como? Teria como eu pegar e desclassificar não seria a palavra, romper essa serpente com a serpente animal? Eu romperia com isso. Eu não entendi a indagação. Não, acho que não, porque o texto ele diz que é um animal. Ele diz que é um animal. Ah, beleza. Ou é um animal, ou tem alguém por trás desse animal, correto? Sim. A manifestação maligna, como os demônios incorporados nos porcos lá. Não, tá, se é uma manifestação maligna, como que eu Deus vou provar isso? esse animal, né? Então não tem como desassociar com o animal, não. Hã? É tanto que Deus amaldiçoou esse animal, então não tem como desassociar do animal em si, né? No texto. Aí não tem como colocar a representatividade que tem alguém por trás. Seria isso, Roger? Ô, Marlan, você tá falando? Não, tem como entender que teria sido sendo usada pelo diabo para poder exercer esse ato de enganar ela, mas e eu vou te provar agora que não tem como fazer essa desassociação. Olha só, presta atenção. Olha o texto, a sequência. Presta atenção. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, mais que todos os animais dos campos, do ventre. Do ventre andarás e comerá o quê? O pó da terra. A sentença de maldição para a serpente vai ser o quê? Comer pó da terra. Você consegue colocar Isaías 65 aí, versículo 25, para mim, por gentileza? Peraí. Calma aí.
65, versículo 1. Isso. Ó, Ai. presta atenção. Aquela serpente do Éden lá, por ela ter induzido Eva a pecar, a sentença dela foi comer pó da terra. Isaías 65, ele vai falar sobre qual o invólucro desse texto. O contexto aqui, ele está falando do quê? Do reino original, que eles vão voltar ao reino original, correto? Ou eu estou errado? É verdade. Isaías 65. Do milênio. Parece ser o milênio. Isso. Não, alguns interpretam o milênio, só que é o reino original. O lobo e o cordeiro apacentarão juntos. O leão comerá a palha, que é o alimento original. E o pó será comida de quem? Da serpente. Ou seja, Caraca. a comida da serpente original, de animal serpente, é o pó. Então, ali, você não tem que entender esse pó da terra como o mesmo pó que ela vai comer, porque não é uma sentença infinita ali. Não tem nada obscuro, nada que apresente gramaticalmente que é uma sentença infinita. Entendeu? Então, ali, tem alguém por trás daquela serpente ali, que estava recebendo aquela sentença. E quem era esse? Satã. Leonardo, esse pó poderia ser o quê? Meu irmão, se o texto ele inclui uma metáfora, o homem é formado, eu acredito que é de 3 partes: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Alguns acreditam que ele é dicotômico. Corpo e espírito, ou corpo e a parte imaterial. Só que o nome da parte material do homem se chama o quê? Carne, não é isso? Sim. É a nossa carne, o corpo. Como é que foi feito isso? De quê? Gênesis 2,7. Pó da terra. Então, provavelmente, metaforicamente, eu não quero fazer invencionice no texto, mas quando ele fala ali, comerás o pó da terra para a serpente, está falando da nossa carne, que ele vai se alimentar da nossa carne. Oséias 4:8, se eu não me engano, 8:4, um negócio assim. Eles se alimentarão das nossas iniquidades. Vamos lá, tem mais. Ô, professor Então você Leonardo, tem um texto. era para ter usado ontem esses argumentos lá no Sabino. Por que tu não usou ontem? Ia deixar o cara tonto. Não, calma, Roger. Tem que ter um segundo round daquele debate. Ele vai fazer, eu acho que um react hoje, tá? Não sei o react dele, né? Vou esperar para ver. Eu só sei de uma coisa. Ele nunca fez react de debate assim sobre o que ele falou para mim que ia fazer, sobre os termos técnicos. Ele falou para mim, eu vou fazer um react sobre os termos técnicos que você usou. Eu falei, assim, agora eu vou ter que escolher os termos técnicos. Eu vou escolher um outro termo para polifonia. Não tem outro termo para polifonia? Tem não. Tem outro termo para mimese? Tem não. O outro termo para mimese seria a diegese, tal. Piorou, né? Então é melhor mimese. Artigo dítico ou artigo monádico. Tem outro nome? O dítico tem. Ele varia em deítico, deítico, um negócio assim. Entendeu? Na gramática de Wallace, é deítico, ele fala, né? Aqui, ó. Na gramática de Wallace, ele vai falar artigo deítico. Cadê? Não achei não, mas página 206, acho que é isso mesmo. Mas quando você fala, isso mesmo, ó, aqui, ó, artigo deítico, tá? Deítico. Você tá na página 206. Aí aqui é artigo monádico. Sabe por que eu acho que eu não quis
Se o cara for falar dos termos técnicos que eu usei para confundir ele ou apenas para deixá-lo encabulado, não foi por isso. Entendeu? Porque o Euler, professor Euler, mestre da gramática, quando eu falei com ele sobre artigo díctico, ele, beleza, Leonardo, cara, eu não lembro nenhuma gramática aqui agora, mas eu sei a função sintática dele. Pá. É isso. Artigo monádico, Euler. Eu não estou lembrado uma gramática aqui, mas a função sintática é essa aqui, pá. Porque o cara realmente conhece. Então, todo o termo que eu falei ali é de quem realmente conhece. Entendeu? Então, como que você vai falar alguma coisa se você não conhece? Tem algumas pessoas até questionaram a questão do hebraico, né? Eu não penso assim, mas algumas pessoas questionaram. Professor, você fez uma pergunta lá do X-Catal e o camarada não sabia. Aí eu falei assim, eu fiz o X-Catal. E, assim, eu não acho que a pessoa tem que saber tudo, mas, vamos supor, para quem estudou na USP, né, tem que saber, cara, porque X-Catal é avançado, né? Mas vamos lá, só para vocês verem. Então, aqui, nessa obra de Rossini, né, o Rossini, ele vai fazer uma análise do discurso dentro da língua hebraica. Então, quem quiser comprar algo de novo, eu estava conversando com um amigo que também é gramático, ele falou, Leonardo, hoje em dia, aquele conhecimento básico do hebraico não serve mais não, meu amigo. Tem que ser um conhecimento mais profundo. E ali, a sentença do verbo 11, de verbo, aí, meu amigo Aleph Tav é o Giovanni, foi ele que falou isso para mim, aqui, no chat, um abraço, Giovanni. Giovanni é um camarada, assim, que é expert. E ele falou, assim, hoje em dia, nós estávamos conversando hoje de tarde, Leonardo, é impossível você fazer qualquer tradução, análise textual, sem que você consiga, de fato, ter um critério, uma noção da análise do discurso. Então, eu fiz análise do discurso no português, quando eu fiz intertextualidade, interdiscursividade, e agora, dentro do hebraico. Dentro do hebraico, na página 57, nós temos o verbo X-Catal. E sabe qual? A construção X-Catal exerce um número de funções no discurso da narrativa histórica. Basicamente, diremos que ela representa um resumo daquilo que se segue quando ocorrer no início de um discurso. E uma mudança do foco quando ocorrer no meio do discurso. Então, nós temos um discurso ali que não termina no verso 19. Ele é o meio do discurso. Muitas vezes, no meio do discurso, a construção X-Catal é usada para esclarecer uma mudança de tempo ou o quê? Mudança nos participantes de uma história. Apocalipse tem muita coisa. Professor Leonardo, professor Isaías, Marlan, uma licencinha. Seria tipo assim, o que o professor Leonardo está falando. O discurso foi a visão judaica do profeta Ezequiel, o fato que ele cita Êxodo 31 todinho no discurso do capítulo 20 do próprio livro. Ele cita sobre a questão do sábado, do Shabat, cita tudo. Então, isso para mim, o professor está correto, porque ele tinha uma visão do escrito de Moisés. Aí o Isaías ele vem falando da literalidade, que não tem como eu discordar dele, de um ser humano. Aí que vem aquela questão, tipo um anacronismo. Apocalipse. O apóstolo João, ele cita várias passagens no Apocalipse que tem igual no livro de Ezequiel, do capítulo 37 diante, do profeta Isaías, entendeu? Tem várias visões parecidas. E em nenhum momento o João relata que está escrito lá, como Jesus e Paulo fazendo a referência à Torá e à Taná, falava assim, está escrito. E João cita passagens de Ezequiel, de Isaías, sobre o fim dos tempos ali, novo céu e nova terra, e ele não cita que assim está escrito. Ele tem uma revelação igual, ou ele já vem de uma cultura
que ele era judeu, uma cultura judaica, de uma visão judaica sobre o fim dos tempos. Que se tu for reparar, o livro de Apocalipse praticamente é Ezequiel e Isaías junto, entendeu? Se tu for olhar numa ótica judaica, entendeu? Vamos tentar entender uma coisa aqui. Satanás, certo? Deixa eu só terminar essa proposta para a pessoa entender que não se trata do mesmo texto, entendeu? Não se trata do mesmo texto. O verso de 1 a 10, o texto, desculpa, não se trata da mesma narrativa. Assim, ele está mudando ali. O verbo xkatá mudou. Então, gramaticalmente, é isso. Aqui nós temos o quê? Nós temos motê, né? Não é motei, conforme leram, é motê, porque aqui é uma vogal longa por posição, tisserê com iod. Tisserê com iod, você que fez hebraico, você sabe, né? Plural masculino no estado construto. Sim. Plural masculino no estado construto. Isso. Aí, motê arlim, né? Tamut, então ele vai morrer. Só que aqui é, 2 episódios de morte, né? Morte, aqui morte no futuro, a morte dele, como se o Senhor morrerá como homem, desculpa, morrerá. É um indicativo, isso aqui é um indicativo, sabe de quê? De dupla referência preditiva. Vou repetir. Dupla referência preditiva. Isso indica que, a partir do verso 10, ele vai fazer uma dupla referência preditiva. Sabe o que isso aqui significa, Cedarim? São notações maçoréticas que dividem o texto. Página 366 de Allen Ross. Então, o texto ele foi dividido aí. Tem mais coisa que eu não coloquei o novo. Sim, mas ali seria outra pessoa. Então, esse que vai morrer com a morte dos incircuncisos. O que morre... Não seria o querubim de lá depois, né? Não, a partir dali já começa uma transformação de narrativa. Já começa a fazer dupla referência, a partir do verso 10. E vem cá. Um exemplo. Calma aí, Roger. Dupla referência. A referência a 2 pessoas, é isso ou não? Preditiva. Tipo assim, ele está usando um, mas ele quer dizer que é outro. A gente chama de dupla profecia, eu esqueci o nome que eles usam. Mas é referência dupla preditiva. Referência. Entendeu? Ele está dizendo, vamos supor, ele vai usar a referência do rei de Tiro, mas ele quer se referir a Ra-Satã. Metáfora. Entendeu? Ele quer se referir a Ra-Satã. Cadê o metáfora? Então, ele vai começar a citar Ra-Satã. E aí surge outra... Tem aquela pergunta do pronome, que não respondeu, não vai responder, nunca responderás. Tem essa pergunta que eu perguntei também. Vem cá. Se ele vai morrer como incircunciso, ele vai morrer como incircunciso. Espera aí. Mas o rei de Tiro não era incircunciso já? Como que ele vai morrer como incircunciso? Explica para mim, Isaías, como que uma pessoa que já é incircunciso vai morrer como incircunciso? Ele vai dizer... Ali está dizendo que... Mas o objetivo talvez seja para mostrar como seria a morte, uma morte Ah, meu Deus do céu. A morte dos pagãos. Dos pagãos, porque mesmo ele já sendo incircunciso, pelo fato dele ser essa pessoa arrogante, né, se achar como Deus, a morte dele seria tão ruim quanto, né, a morte de um pagão. Eu acho que essa expressão Ezequiel usa em outro texto, não usa? Ezequiel 44, ele fala sobre incircuncisos não entrarão no meu santuário. Ele está falando de povos pagãos que... Eu acho que é esse, o contexto é esse. Ezequiel 44, eu me lembro que ele fala de incircunciso na carne e no coração.
o discurso do capítulo 44. Vamos lá. Aqui. Acho que Ezequiel 32, ele usa essa mesma expressão aí, para outros que também morte com os incircuncisos. Então, vamos lá. Só para... Rapidinho, comenta um pouquinho, só para me fazer ver um negócio aqui rapidinho aqui. Pode comentar aí. Querubim seria uma função celestial da proteção do trono, com enciclopédia. A questão aqui se ele está falando literalmente que o rei é um querubim, né? Ô Isaías. Eu fico nessa dúvida. Oi. Depois tu lê o comentário de Champlin, tu conhece o teólogo Champlin, trinitariano, ele fala algo sobre um paganismo também ali do rei de Tiro, e ele dá a entender que não é Satanás no primeiro discurso, mas depois quando tu vai lendo o paganismo, a influência, a idolatria, tu vai ver que tem a influência e tem uma pessoa figurada aí, metaforicamente sendo dita como Satanás. Depois, se tu conhece, com certeza tu tem um comentário de Champlin aí, depois tu dá uma lida no comentário de Champlin, eu ia até ler, mas é muito extenso, aí vai ficar fadigante. Aí tu lê, para tu ver se tu concorda. Sei. Não, existem comentaristas que dizem isso, só que o problema é que fica muito superficial e relativo. Por exemplo, aqui você vai dizer, não, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, Satanás. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, Satanás. Agora, por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Aí já não é mais Satanás, porque quando ele caiu, não havia reis na terra. Né? Aí já é o homem. Então você vai ter que ficar dessa. Não, essa aqui eu vou dizer que é Satanás, aquela ali não. Aquela ali eu vou dizer que é o homem. Tá entendendo? Eu acho uma interpretação muito subjetiva. Esse texto aí é um dos textos mais complicados de se debater. As pessoas pensam que não, mas é. Aí depois, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste teus santuários. Segundo, né, o professor Leonardo disse que aqui é a mesma raiz de calúnia, caluniador. Só que ali não está escrito caluniador, ali está escrito comércio. A gente teria que modificar. Aí ontem foi a questão do dicionário deles ontem, essa parte aí, no debate. Mas o dicionário ele vai apresentar a palavra raquilo, que é caluniador, e a palavra recalar, eu acho, que é comércio. São duas palavras diferentes. Tem a mesma raiz? Tem. Mas são palavras distintas. E ela aparece aqui em cima também, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas. E eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se fora um coração de Deus, de um Deus, né? Eu acho que a tradução melhor aqui deveria ser de um Deus. Pois, eis que eu te trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis desde as nações, os quais desembainharão suas espadas contra a formosura da tua sabedoria. Ele não é perfeito formosura? Só que aqui ele está dizendo que vai vir nações estrangeiras que vão desembainhar as espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou um Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão de que traspassa. Então, para mim, está tudo dentro do mesmo contexto, tá entendendo? Não vejo dificuldade. A dificuldade é quando você vai falar, não, mas isso aqui não é um homem. Não encaixa no ser humano, é um... Mas peraí, mas ali está dizendo tudo, entendeu?
Eu posso citar uma referência, porque eu acho que esse texto é uma metáfora usando um ser humano. 2 Coríntios 4:4, porque o Deus desse século, as pessoas, qualquer cristão tradicional vai falar que ali é Satanás. Paulo, quando ele escreve sobre Satanás, o diabo, ele cita o adjetivo Satanás, diabo, e ali ele falou Deus desse século. E está aion, no singular. Satanás ele vem por eras, então já passou de um singular de aion, entendeu? Quem era aquele Deus daquele século? Era Nero, o imperador que mandava no Império Romano na época e era adorado como um deus, que qualquer um que estuda aqui sobre a cultura romana sabe que os imperadores eram adorados pelas pessoas como deuses, né? Tô aqui, Joséfo chama o Tito Vespasiano, filho do imperador, de filho de Deus, quando ele invade Jerusalém numa cavalaria. Sobre a questão, o Roger, qualquer rei da antiguidade, pagão, imperador, já simboliza Satanás. Isso aí eu concordo. Você fala para mim, mas então, o rei de isso que eu quero dizer. Simboliza Satã. Beleza, sim. Mas será que está se referindo à queda dele, que era um anjo e depois caiu? Por exemplo, a serpente do Éden. A serpente do Éden, ela é entendida como Satã, mas só que ela já está na Terra e já está pecando, já está cometendo um erro ali, né? Então... Deixa eu só terminar essa proposta aí de entrada do texto, para vocês entenderem. Aí depois a gente parte aí outro dia, a live já tá extensa. 8 horas eu vou ter a live aqui com o Marcionita. Vai lá. Aí você tem aqui, Vaeri devar Adonai, Elai lemor. Lemor, né? Lemor. Vaeri devar Adonai, Elai lemor. A palavra vaeri, que é o verbo raiar, ser ou estar, acompanhado da conjunção ver, no texto, vaeri está no tronco cal, mais o verbo consecutivo, tempo imperfeito, na terceira pessoa, masculino, singular. Um fato que é bem interessante em relação à sintaxe do texto é que o termo vaeri indica o início de uma nova narrativa. Isso aqui é gramática, pessoal. Gramática é matemática, não tem como fugir, não. Então, vai indicar uma nova narrativa, tá? Shishome Júnior, ele vai dizer isso aí, tá? Não ia pegar o link para vocês aqui, mas não tem necessidade, não. Ontem eu mostrei, tá aqui, Tá? Shishome Júnior, tá? Essa página aqui, esse livro aqui. Então, tá aí, pessoal. Tá? Ontem eu peguei e mostrei, né? Porque senão vai falar, não mostrou o livro, beleza. Então já fala que é uma nova narrativa. Presta atenção, já está falando já. O verso 11 é uma nova narrativa, a partir do verso 10 em diante, o 10 ele já começa, o duplo sentido. Mas o verso 11 já começa com uma nova narrativa. Tal qual, por esse motivo, é que algumas evidências do sujeito relacionado ao texto de A, o texto A, Ezequiel 28, de 1 a 10, seja um, e o texto B, Ezequiel 28, de 11 a 9, seja outro. Thomas Lambert, na gramática de hebraico dele, vai dizer o quê? Que o emprego de vaeri é usado em oração disjuntiva. O que uma oração disjuntiva faz? Ela vem para separar. Então, ali é uma separação. Separação de quê? Dos versos anteriores, pessoal. Isso aí é óbvio. Além disso, não podemos desvincular o texto de Ezequiel ao tom preditivo, profético, pois a ocorrência do verbo nesse modo indica narrativas que se referem ao futuro. Quem fala isso? Allen Ross, página 145. Então, pois a ocorrência do verbo nesse modo indica narrativa que se refere ao futuro. Ross vai muito além disso quando diz que orações parentéticas, a oração disjuntiva pode induzir informações parentéticas à narrativa principal. Sabe o que é essa orações parentéticas? São orações intercaladas que você vai inserir no texto.
São novas informações. Então, pessoal, já é fato isso aqui. Tudo bem, Sendo mas assim, você acha que o fato de haver perícopes diferentes, um rompimento no discurso, um início de outro, distinto, significa que está falando de uma outra pessoa necessariamente? Porque ali fala da cidade de Tiro, certo? Não, é a mesma cidade. Calma aí, então. É a mesma cidade, não é a mesma? Vou ler de novo aqui, você não entendeu? De novo. Eu entendi. Houve o verbo X, o verbo X. Não, agora é outra coisa, que é anterior, o que eu já tinha calçado. Entendeu? O que eu já tinha calçado. O verbo X catalo, ele vai indicar o quê? Um novo tempo, o quê? Ou novos participantes na história. Mas vem cá, a história só está falando do rei de Tiro. Então, o participante ali é novo. Ou seja, é um novo, porque é uma referência a Satã. Isso aqui é claro, pessoal, está muito claro no texto. No verso 10, temos o texto Mote Arlin, né? Tamut, que vai morrer como incircunciso. O termo Mote, acompanhado no sufixo, tá, no estado construto, ele vai indicar um tom preditivo. Ainda sobre esse assunto, é possível analisarmos os invólucros ao redor da perícope. Percebemos assim, aí fala aqui, ó, na perícope é possível perceber uma forma de recepção. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, isso aí é comum. Então, pessoal, dentro desse contexto aí, é impossível não se tratar de um novo personagem ou uma alusão a esse personagem. É aquilo que eu falei e chamei polifonia, que são as vozes do discurso, entendeu? A interdiscursividade, para ele fazer um discurso, ele tem que ouvir esse discurso. Ele vai retratar o discurso, ou vai mudar esse discurso. E como é que ele vai? Ele tem que ouvir vozes. Quais vozes ele ouviu? Quem é o referencial discursivo de Ezequiel? É muito claro. Você vê essa mesma... Aí você tem o texto A, Ezequiel, com o texto do Gênesis. Se ficasse só nisso, Isaías, até que vai. Mas nós temos o texto A, Ezequiel. Eu não estou colocando por ordem não, tá? Não vai perguntar isso, não, pelo amor de Deus. Ezequiel, texto A. Gênesis, texto B. Isaías, texto C. E Apocalipse, texto D. Nós temos 4 textos com referente de intertextualidade e interdiscursividade. Existe alguma forma de provar que não está explícito mais do que 4 textos correferentes? É impossível. Dentro da linguística, é impossível você não fazer tal assimilação e não dizer que ali, de fato, é prefigurado no rei de Tiro a figura de Ra-Satã. Eu vou ter que sair agora. Ok. Mas depois você marca aí, eu venho aqui, esclareço. O texto de Isaías é outro também controverso, assim. Ali fala do rei da Babilônia. Isaías tem pouca informação. Eu acho que Isaías carece muito de informação para fazer essa representação. Ezequiel, pela Jardim de Deus, querubim, reforça mais. Agora ali, sobre estrela da manhã, no Novo Testamento, seres humanos são chamados de estrela da manhã. Não sei se essa referência só serviu lá em Pedro, quando nós somos chamados de estrela da manhã, e Jesus também é chamado de estrela da manhã. Aí é complicado. Isaías, eu não tenho coragem de defender. O professor Leonardo deve ter coragem, porque ele é Bradock, ele é brabo. Só um detalhe, o Monte Santo de Deus, qual a referência, o referencial que Ezequiel tem para falar de um Monte Santo de Deus? Se lá no Jardim do Éden não há menção nenhuma de um monte. Tipo... Eu posso responder, Isaías? Pode. Você já leu o livro de Enoque. Tu acredita que o livro de Enoque tem alguma mensagem ali real? Ou tu acredita que é só mito? Cara,
O livro de Enoque, para mim, ele é muito, sei lá, tem muita coisa ali que eu não concordo muito não, entendeu? Não, então, a Bíblia ali, o Jardim do Éden, pela localização, no mapeamento, é uma região que com certeza tinha montanha, mas a Bíblia não narra. Mas no livro de Enoque tem uma narrativa do Jardim do Éden que fala de montanhas que cercavam o Éden, entendeu? Aí depende da crença e da fé de quem lê ou não. Eu acredito que tinha, por causa pelo mapeamento na Mesopotâmia, que é uma região montanhosa, Sei, que mas era um ali, monte de Deus. Eu quero saber entendeu? onde que tem um monte santo de Deus. Quem é Para chamado de mim, o monte que é chamado santo de Deus, o monte santo de Deus é o Monte Sião, chamado Monte Sião, Jerusalém. aham. Em Salmos, em Salmos. Para mim, com Agora, certeza. No Jardim do Éden, lá em Gênesis, não fala nada de um monte específico, né? Um monte. É que eu falo, eu uso como. Aí nessa questão, como eu li Enoque, lá tem referências de montes e falam coisas sobrenaturais. Aí depende da interpretação da pessoa, Então aí entendeu? no caso, esse que é o problema. No caso aí já é um, como que eu vou falar? Porque Uma seria visão tipo assim, teológica, é uma interpretação, é uma hermenêutica, entendeu? Você está é, interpretando monte de Deus, trono de Deus. o Orlando também pode ser que o Orlando esteja mais certo do que eu. Eu concordo com ele também. Eu Olha, me baseio por causa da questão do livro de Enoque, que tem muita narrativa parecida com Gênesis, mas é que ele principalmente está ele. falando, mas o livro de Enoque não fala, o livro de Enoque, ele não fala da queda de Satã. O que ele Não, fala isso é ali, fato. ele fala o seguinte, o livro de Enoque. Falar dos, Os dos anjos que sentinelas. desceram à terra, sentinelas, isso. Que é uma referência a Gênesis 6, os filhos de Deus. Como que já é um outro assunto completamente diferente. Uhum. Entende? Então já é uma outra situação. Aqui, ele fala assim: estiveste no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas era a tua cobertura sardônica. Olha como é que isso aqui é complicado quando você entende isso aqui como dizendo que esse rei do Tiro estava lá no Éden. Lá Por no. isso que eu falo, para mim é uma metáfora, não tem como. É uma metáfora sendo usada um rei literal, uma pessoa literal para falar de um ser espiritual. Não tem como eu mudar essa minha visão. O professor Leonardo já tem uma visão de uma dupla complemento assim de textos, paralelismo. Eu já não tenho essa visão, porque o professor tem conhecimento mais avançado que eu. Eu, na minha simplicidade, eu prefiro ver esse texto como uma metáfora de um ser humano literal sendo usado, e em algumas partes do texto sendo usado coisas espirituais de Mas um aí não é ser exegese, espiritual. mas isso aí não é exegese. Deixa eu fazer Isso um aí pequeno já é comentário. hermenêutica e com um viés teológico Dentro já disso que vocês pode estão falar. falando aí, disso que vocês estão falando aí, Hum. vocês falam muito da questão que o rei de Tiro seria uma prefigura do Satã, né? Da queda de Satã. Mas talvez não poderia ser o contrário, no caso, o autor, ao narrar ali essa questão do rei de Tiro, a queda do seu reino, não usou o exemplo da queda do querubim, da queda do Satã, para associar a queda de um rei que é soberbo tão quanto o Satanás? Não seria o oposto? Sim, mas só que ali não fala nada de. É tipo assim, tipo assim, de onde Ezequiel tirou que Satanás era um querubim? Um exemplo. Talvez a Primeiro. tradição judaica ou de outros textos, entendeu? Mas você não tem esse texto. Ó, única referência a Satã e na Bíblia, Ra-Satã, Jó, livro de Jó fala de Ra-Satã, né? Uhum, Em sim. outros livros, acho que Zacarias, pouca referência se tem No Antigo sobre Testamento tem Satã pouca coisa. no Antigo Testamento. E Uhum. você não tem nada dizendo que ele era um querubim, ou seja, um anjo
querubim que você vai... O livro de Ezequiel fala mais de querubim, né? Seria um anjo com formas de animais e tal. E o caso da serpente do Éden, ali, pelo menos que eu saiba, pela interpretação, pela tradição teológica que a gente tem, ali ele já está caído. Ele já atua caído, assim, o espírito de Satã, que atua por meio da serpente, já foi expulso do céu para poder atuar ali, não é? Mas a natureza dele ainda permanece a mesma. Mesmo sendo caído, ele ainda era um querubim. A sua essência como ser criado por Deus é um querubim ainda, mesmo caído. Marlan, verdade, sabe por quê? Milton, rapidinho, Isaías. Depois de Satanás caído no livro de Jó, ele ainda ia perante a Deus. E os filhos de Deus iam perante a Deus, se apresentar a Deus, no meio deles vinha quem? Satanás. Então, ele ainda tinha uma posição, assim, entre aspas, de um querubim. Eu penso assim, senão ele não teria acesso ao céu. Só um minutinho, Roger. Não que ele exercesse ainda a função que os querubins exercem. É a questão da natureza, daquilo. Por exemplo, nós somos o quê? Nós somos humanos. Essa é a nossa essência, a nossa natureza. E a natureza do diabo é a natureza angélica, porque ele é um anjo caído. Mesmo sendo o Satanás, mesmo sendo caído, e mesmo estando ali como uma serpente, sendo ainda um anjo caído, a natureza dele permanece uma natureza, vamos dizer assim, angélica. Não que é uma natureza pura, como os espíritos angélicos são puros, mas da sua essência, porque ele foi criado assim, entendeu? O fato dele ter se rebelado e ter se tornado Satanás, ele não trocou a sua essência de uma coisa para outra. Ele manteve a essência angelical, mas só com agora uma essência angelical caída, rebelada contra Deus. E vocês acham que Apocalipse 12 se fala da queda de Satã também? Satanás? Eu também acredito nessa interpretação, na questão lá do anjo Miguel, arcanjo Miguel. Eu vejo dessa forma também. Mas só que o problema ali é que ele já era dragão no céu, tipo, como que um dragão... Isso ali é uma figura de linguagem, Isaías. Não tem como Satanás ser um monstrão, senão eu vou acreditar que as bestas também vão ser uns monstrão aí feiosos. Mas ele não era do bem, cara, é isso que eu quero dizer. É complicado interpretar ele como sendo um dragão literal. Aqui eu não acho que está falando da queda dele. Essa batalha aqui, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isso aqui não é... Isso é meu entendimento, pessoal. Não é a batalha que expulsou Satanás do céu, que era um anjo de luz. Isso aqui ocorre justamente nessa época aqui, ó. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força é o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava dia e noite. Então, ali está falando de um acusador que ficava lá no céu acusando dia e noite diante de Deus. E ele é expulso, lançado... Quê? Zacarias 3, Isaías, tem uma situação assim... Calma aí, presta atenção. Aí ele é expulso no momento em que o poder de Cristo vem. Então não está falando de um anjo que é expulso do céu, que era um anjo de luz, tô falando assim, que era do bem, que fazia o que estava lá, e de repente ele se rebelou e houve uma guerra e foi expulso. Ali está falando de um ser maligno, que já era maligno e ficava diante de Deus acusando os irmãos, né, os santos, que nem você vê lá em Jó, em Zacarias também, como o Roger estava falando. E aí, com o poder de Cristo, ele é expulso e há essa batalha e ele é lançado fora com os seus anjos, diante daquela situação ali, entendeu? Alguém tem alguma coisa a dizer? Eu acredito que essa questão aí é porque eu ia falar sobre Zacarias 3, que o anjo do Senhor ali,
Vai ter até uma live aí no teu canal com o Milton, né? Mas é outro assunto. Isso aí já é outro assunto. Ali o anjo do Senhor, para mim, prefigura Jesus, e parece que Satanás estava acusando ali o sacerdote que representava Israel, entendeu? Em Zacarias 3. Isso aí já é outra situação. Eu estou falando o seguinte, esse Satanás aí já era caído ou estava no céu como anjo de Deus? Depende. Ali naquele... Não, e aqui Apocalipse? Tu tá falando em Apocalipse, no caso, né? Isso é uma visão futura, pô. Isso é uma visão futura. Ou depende de quem pensa de uma forma diferente. Tem gente que pensa que Apocalipse 12 já aconteceu. Não, cara, aqui, ó, o poder do seu... Olha só, agora é chegar... Isso aqui é no futuro? O poder do seu Cristo, porque o acusador derrubado... Não, isso não é futuro, não. Eu tô falando na questão antes da criação da humanidade, que eu quis dizer. Aí, a questão do... Não tô falando agora, do futuro. Quando então, mas essa batalha de Miguel e seus anjos contra Satanás, foi no início da criação ou foi no tempo de Cristo? Pelo contexto, foi na época de Cristo, quando Cristo foi morto na cruz do Calvário, entendeu? E venceu Satanás. O Leonardo voltou. O texto de Lucas 10, 18 vai dizer que vi Satanás cair como um raio. Mas como o assunto está girando para outro assunto, eu vou me retirar aqui e depois você me chama de novo. Não, tá. Ali tem também Lucas. Eu via Satanás como raio cair do céu. Sim. Tá bom? Beleza, eu também já vou terminar daqui a pouquinho. É porque a gente já foi... Acho que foi você que citou 3 textos. Tinha Isaías 14. 4. Ezequiel 28 e Apocalipse 12. Então aí eu fui lá para Apocalipse 12 também, para a gente ver se... Textos correlativos, Se aqui fala da queda. Porque ele, após essa queda, ele diz, ó, agora a chegada da salvação e a força do reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. No caso, essa batalha aqui, se eles comemoram por causa do poder de Cristo, isso foi lá no princípio do mundo, ou seria no tempo de Cristo? Entendeu? É só Quando a gente coloca assim, são textos correlativos. O que vai valer em conta não é o cumprimento se deu antes ou depois. Eu não estou interessado nisso. Estou interessado nos signos que são revelados em correlações. Entendeu? Só isso. Aí eu posso colocar o texto 5. Texto 5 também, Lucas 10, 18. Vi Satanás cair. Então, toda a referência a ele gira em torno desse invólucro aí de Ezequiel, entendeu? Então não tem como fugir disso. Tudo bem, mas quando você fala via Satanás cair, isso envolve uma série de coisas. Você pode falar cair em que sentido? Cair como? Foi expulso? É isso que eu estou falando, mas eu acho que vocês não entenderam a questão da análise do discurso. Para mim não interessa se aconteceu antes, se aconteceu depois, se vai acontecer ainda, se não aconteceu. A questão é que ele está citando. É o signo. Entendeu? Mas aí são as vozes do discurso. Quem faz essa associação? Quem estabelece esse parâmetro? Aí vai ser um método interpretativo para juntar tudo e tentar fazer uma interpretação. O que eu estou falando aqui é de análise do discurso, algo muito além da exegese. Entendeu? É porque o que eu entendo assim também, porque você pega lá... O que ele está falando, a representatividade. Olha, aqui ele está representando Satanás caído. Aqui também, Apocalipse, Satanás está caído. Mas aí o cara quer perguntar, mas ele caiu quando? Caiu no milênio? Vai cair ainda? Isso não interessa. Mas discurso. Porque ele vai na conclusão que você tira. A conclusão evidente aí é que, no caso, houve a queda do Satanás. E, no caso, a continuação aí, essa questão da vitória em Cristo, é da influência que Satanás tem na nossa vida. Você vence Hebreus 2,14 pelo sangue de Cristo, entendeu? Aí você tem uma queda dele em Apocalipse,
uma queda dele em Lucas, né? Acho que Isaías também, ele cai. Metaforicamente, ele vai ao pó lá como serpente. Mas aí não interessa a gente saber que tipo de queda é essa, que é uma queda moral ou se é uma queda. Se está se referindo a uma queda no sentido de que era um ser de luz. Mas aí eu não sei se você vai entender, é outra análise. Essa aí é outra análise. A análise, para aquilo que nós temos ali do discurso, já é uma somatória muito boa, já, de indicativos. Entendeu? Que favorecem a figura de Ra-Satã em Ezequiel 28. Porque você tem aqui, por exemplo, aqui em Apocalipse, você tem uma queda no sentido de uma derrota. Ele combatia, ele com seus anjos combatia Miguel e depois foi derrotado numa batalha. Então, se ele caiu ali, aqui, pelo menos nesse texto do Apocalipse, o dragão, ele é derrubado porque ele perdeu a luta. Agora, a queda moral já não está falando aqui no texto. Espera aí. Entenderam o que eu quis dizer? Eu entendi. Se for levar para o quesito da vitória de Cristo aí que o texto está falando, eu também vou citar Hebreus 2,14, entendeu? Isso, Hebreus 2,14, boa, isso aí. Então, aí se for uma suposição assim, tipo, eu estou jogando no campo do Isaías, entendeu? Aí a minha resposta é Hebreus 2,14. Mas, se eu for jogar no campo do professor Leonardo, não ser o Marlan, tem que ser esses textos que já foram trabalhados, Ezequiel, Lucas, Isaías 14, 12 lá, que alguns acreditam. Aí sim, mas se for de acordo aí com a continuação do texto, Isaías, eu vou citar Hebreus 2,14 para você. É a única referência bíblica que eu tenho para te responder. Porque pela morte de Cristo, Satanás, entendeu? Olha só, a vitória de Cristo. Mas na formalização do conteúdo analítico do texto, não interessa o cumprimento, a forma que foi, a citação, a gente chama isso de signos, são as vozes para o discurso, entendeu? Então, você pode ver, isso é um efeito em cadeia, um discurso formando o outro. Aí, como que ele vai colocar esse discurso, se é pré, se é pós, se é amilenista, se é milenista, isso aí é com ele, mas o discurso é o mesmo. Agora, isso aí é interpretativo, aí é para nós, entendeu? Mas você não acha que, por exemplo, quando você atribui a Satanás o texto de Ezequiel 28, você não está fazendo uma interpretação, você não está colocando uma tradição interpretativa ali, porque o texto, o contexto imediato não diz isso. Você está, tipo assim, fazendo... Ezequiel 28? Nossa, depois de tudo que eu mostrei aqui, dentro da gramática, o sufixo de boté, de serê com iode... Ali não diz, nem a palavra Satã não aparece. Nem a palavra Satã não aparece ali. Mas aí também já é demais, né? Aparecer Satã já é... Não, para com isso, não. Igual o caso ali do comércio. A palavra comércio ali é comércio. Porém, você fez uma comparação com a raiz de caluniador. Só que ali o termo caluniador não aparece. Vamos lá. Compartilha aí meu trabalho aí, por favor. Ô Isaías, boa noite aí. Deixa eu só mostrar. Boa noite, Rússia. Boa noite a todos, hein? Ó, boa noite. Tá vendo aí o trabalho? Tá vendo aí? Sim. Como é que eu aumento aqui? Aumenta aqui. E... Sim. Ó. Vou aumentar mais um pouquinho. Vocês são cegos. Eu não sou, não, né? Vocês são. Vocês são cegos, eu não sou, não. Ó. Tô brincando. Cego não, apenas não temos uma lupa no olho. Ó, vamos lá. Ó o termo aqui, ó. Foi aqui que ele se perdeu ontem, ó. Isso, é uma raiz, ok? Isso aí é uma raiz. Aqui, ó.
Beleza. Sim. Aí aqui, ó, aqui embaixo, eu pedi para ele ler, ele não leu. Não sei, onde está? Aqui, ó. Da Aqui mesma embaixo. raiz, concordo. O que tem da mesma raiz aqui? Ó, vamos lá. Marlete. Não é Marlete, não, é Marlete, tá? Tá vendo, Roger? Não é Marlete, não. Aqui, ó. Raquel. E recular. Vamos lá. Recular. Comércio, negócio ou tráfico. Ontem, esqueci o nome dele, o Orlando, colocou tráfico de influência. Não, ontem você colocou uma definição muito boa aqui, ó, sobre tráfico. Ótimo, tá? Ótimo. Entendeu? Sobre essa questão. Então, tem em recular um resquício do que nós estamos tratando aqui, pessoal. Mas vamos lá. Mas a raiz, calma aí. Se a raiz é Raquel, está totalmente relacionado com o comércio de Tiro, com a cidade de Tiro. E a negociação do Satanás? Não, mas aí... Sim, mas e o que eles comercializavam ali? Por exemplo, Raquel. A palavra... calma aí. Raquel, né? Raquel, vamos lá, Raquel. Mexeriqueiro. Não tem gaguejo. Raquel. Fofoqueiro. Então, exatamente. Xereta, linguarudo, alcaguete. Esse termo... Leva e traz. No dicionário... Calma aí, meu filho. No dicionário... se encontra em Ezequiel, cara. Esse é o problema. Aí que está o problema. Não, meu filho, mas olha só, vamos de novo. O único tem que, várias vezes, ó... O termo morrer. O termo, não é a raiz. Eu não estou falando da raiz. Estou falando do termo. Não precisa, porque o termo ele não tem poder para definir o contexto. Eu posso fazer isso com qualquer texto. Pegar, porque tem a mesma raiz, eu vou dizer que ali está falando de uma outra coisa. Não, presta atenção. O termo não tem poder para... Você tem que fazer uma análise sintática. Poxa, você fez letra, eu não posso pegar um texto assim e justamente falar... Não, letra que eu estou questionando essa questão. Mas olha aqui o tema aqui de recular, meu filho. Tráfico. O que é tráfico? Comércio. Hã? O tráfico seria um comércio clandestino ou um abuso no comércio ali, o que acontece ali, né? Há um abuso do comércio. Tráfico clandestino. Ou um clandestino, algo assim, que a gente tem... Que o leva a pecar. Aí Errot vai conectar, porque é um conectivo, a iniquidade com o comércio. Isso, ele cometeu a iniquidade que faz ele cair por terra é o motivo. Então não pode ser comércio, de vender. Você vai vender iniquidade? De qual verso exatamente vocês estão falando ali de Ezequiel 28? Ele comete iniquidade a partir do momento que ele... Mas é um conectivo. A iniquidade é um conectivo do comércio. Ele pega, ele transporta, ele faz tudo com esse comércio. O comércio de quê? De iniquidades. Por isso que Rod vai dizer isso. Está conectado o termo. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinha. Perdoa a minha ignorância. Eu vou fazer. Isaías, qual que é o problema com essa palavra? Eu não vejo problema com essa palavra comércio em aplicar Satanás. Porque se a gente for pegar todo o contexto, aí para quem já acredita nessa versão do Leonardo, né, demais, não houve uma rebelião no céu causada por Satanás, que levou a terça parte dos anjos, se a gente for, né, colocar tudo assim. E não seria capacidade... pode ser uma pergunta boba, hein? Só para ouvir essa resposta de vocês. Não seria capacidade do diabo de negociar, de trazer os anjos para o lado dele, essa capacidade, esse comércio de vender assim do seu próprio marketing? Para mim, a palavra comércio se encaixa perfeitamente dentro do Satanás. Sim, mas aí não está escrito isso, cara. O problema é que não está escrito que Satanás negociou com ninguém. Esse é o problema. Não está escrito isso aí. Oi, Isaías. Qual texto exatamente que vocês estão falando ali? Qual verso de Ezequias 28 vocês estão falando? Ezequiel 28
Ezequiel 28... Olha só, quem falou aí foi o Milton? Olha só, Isso. Corroborando, Milton, olha só. Sim, eu quero saber primeiro qual é o verso para mim saber 28, exatamente 16, 28 e 16, acho que é 16 e o 18 também fala de comércio. Pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Olha só, na versão que eu estou lendo aqui, tá, diz aqui, na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Tá? Ele estava no monte de Deus. Ele acabou ficando tão rico ali pela multiplicação do comércio dele ali, né? Que ele mesmo começou a se achar o próprio Deus, ele começou a se achar o dono de tudo, que é o que acontece com todo tirano, com todo ditador. Sim, sim. Entende? Quando começa a aumentar o poder, ele começa a se achar tão poderoso que ele começa a se achar até dono da vida das pessoas. E é o que aconteceu aqui também. Né? E aí o que diz depois? Por isso te lancei profanado, né? Porque antes ele era puro, mas como ele se corrompeu, se encheu de violência, de arrogância, né? Como ele diz antes ali, né? Que ele se achava Deus, né? Tem um verso, olha só, tem um verso interessante aqui, ó. Acho que não tem dúvida, não. Eu acho que você chegou tarde na live e eu vou ter que encerrar agora. Eu vou ter que eu estava tentando comentar ali pelo celular e eu simplesmente não conseguia. Para corroborar, rapidinho. Só para corroborar com o que o Milton está falando. Não, olha só, a etimologia da palavra comércio vem do latim commercium, que quer dizer tráfico de mercadorias, que vem a ser a troca voluntária de produtos e serviços por outros produtos ou por valores. Pois é, ué. Estando implícito o ato de negociar, vender, revender, comprar algo, de forma geral, todas as relações de negócio. E você pode fazer bons negócios como maus negócios também. Não, acho que não é essa questão aqui. Então, né? Olha só o que diz no verso 13 aqui, ó. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa... Então, ó. Eu também mas ela fala, olha só, sabedoria. Peraí, Milton, calma aí, Milton. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas. Porra. Eu vou ter que... Só um minuto. Nem falar nada, você chegou tarde. Concluir. Difícil. Então, tipo assim, o que está falando, o comércio ali é o comércio de calúnia. O tráfico é de calúnia. Por quê? Porque isso está dentro da etimologia da palavra. Então, ele pode sair, aquilo que o Bro Gravebrix fala, ir de um lugar para outro. E de um lugar para outro, espalhar mexericos. Então, está dentro da estrutura da palavra, está dentro da etimologia. Eu agradeço, um abraço. Não é isso que tem o texto, não. Tá, eu vou fazer com vocês... O que está no texto não vai estar mesmo, não. Você não vai achar Satã ali, porque não está implícito, né? Ele está explícito no signo. Não, eu concordo com essa correlação que se faz a Rei de Tiro com Rassatã, né? Mas eu diria que a mesma coisa também, a correlação que se faz entre Satanás e a serpente. Eu estava ouvindo você falando lá, mas só que não conseguia entrar. Mas olha o que o canal Sola Veritas diz. Não está dizendo que é comerciante, comprador e vendedor de mercadorias também, não. Pode estar relacionado a trabalho, professor? Está dizendo isso. Não, está dizendo isso. Lá no começo, o capítulo 27, se você ler o capítulo 27 todo, o 28, você vai ver que o comércio que era feito, todo o comércio que era realizado lá da cidade. Mas olha só, pessoal, eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou continuar esse mesmo assunto amanhã. Se der, eu peço a vocês que cheguem cedo. A gente faz a segunda parte às 18 horas, porque eu vou ter uma live agora aqui com o Edson. Botei o link aí para quem quiser já ir para lá, ó. O Edson Marcionita. E depois a gente continua, porque, infelizmente, esse assunto aí é assunto para 10 lives. Já tem que ler. Antes de encerrar, eu só queria falar o ponto da correlação que você faz, Rei de Tiro com Satanás, com Satanás também e a serpente, tá? Vamos dizer assim que Satanás era quem estava por trás, né? Apesar de que tem a parte do texto do Rei de Tiro que fala ali, mas só que Satanás não era a serpente, né? Como você falou, né? Que era um animal, né? Mas era o mentor
mentor da serpente. Sim, né? concordo. Por isso que fala, né, que assim como a semente de Eva, né, ou seja, Jesus Cristo vai pisar na semente, ou seja, no Senhor, né, da serpente, né? Ou seja, quem está por trás da serpente. Né? Beleza, isso aí, concordo contigo. Então, pessoal, obrigado aí. Estou encerrando aqui a live. Tchau, valeu, pessoal. Deixa o like aí, assista. Um abraço. Abraço, obrigado pela participação de todos. Vamos continuar esse assunto. Quero também discutir com vocês Isaías 14, também Apocalipse 12. Muito legal. Obrigado. E vê se detona aquele satanista lá, marcionista lá. Vamos para lá agora. O marcionita. Estou terminando.